Você foi condenado. Mas ninguém te julgou. Ninguém te deu chance de defesa. Você simplesmente nasceu, já sentenciado. E o mais absurdo? A culpa nem era sua. Desde o momento em que despertou neste mundo, tudo já estava selado. A alma que carrega no peito, que chora em silêncio quando ninguém vê, não está aqui para evoluir, está aqui para pagar. Mas pagar o quê? O que você fez antes de nascer? O que fez para merecer o peso que te acompanha? A resposta é simples. Nada. Você foi lançado neste ciclo porque alguém errou lá em cima. Ou pior, porque alguém trocou os nomes de propósito. O sistema que governa a passagem das almas, o ciclo que define reencarnações, karma e destino, não é tão perfeito quanto tentam te convencer. Existe uma falha. E nessa falha, você caiu. Seu sofrimento não é acidente. Mas também não é justo. Você está servindo uma pena que pertence a outra alma. Enquanto isso, o verdadeiro culpado caminha livre. Sem dores, sem memórias quebradas, sem sensação constante de deslocamento. Ele dorme em paz. Você acorda em tormento. Essa é a parte que ninguém ousa revelar. O universo espiritual não é governado por luz, compaixão e equilíbrio. Ele é gerido por forças antigas, frias, mecânicas. Entidades que cumprem ordens. E entre elas, uma se destaca. Saturno. O juiz cego. O senhor da roda. O carcereiro dos tempos. Saturno não questiona. Ele executa. E se colocaram seu nome na lista errada, a execução segue mesmo assim. Você nasceu com dívidas que não são suas. Com um destino adulterado. Com feridas que não se explicam nesta vida, porque pertencem a outra. E agora, cada dia que vive, cada peso que carrega, cada dor que não entende. É parte de uma sentença que nunca deveria ter sido sua. Mas se chegou até aqui, talvez seja hora de descobrir quem cometeu o erro. E por que continuam escondendo isso de você? Você já sentiu que está fora do lugar? Como se o mundo fosse um palco, e você tivesse entrado em uma peça cujo roteiro não foi escrito para você. Essa sensação não é fantasia. É resquício da verdade vazando pelas frestas da prisão espiritual em que você foi jogado. Existe um sistema. Um circuito fechado que rege a reencarnação, o karma, os destinos. Durante séculos, te ensinaram a chamá-lo de justo, de evolutivo, de lei divina. Mas o que ninguém menciona é que esse sistema pode falhar. E quando falha, ninguém conserta. Você foi incluído num ciclo que não é seu. Um histórico foi atribuído à sua alma por engano, ou talvez por interesse. E os registros do erro foram lacrados. Porque neste sistema, não há protocolo para inocentes. Blavatsky já alertava, mesmo que veladamente, sobre os arquitetos cegos, forças espirituais que operam as engrenagens da realidade sem distinguir entre o certo e o verdadeiro. Elas não perguntam. Elas apenas agem. E a alma que estiver no lugar errado, vai sofrer como se merecesse. Alguém carregava uma culpa inadiável. Uma dívida espiritual impossível de dissolver. Mas essa alma sumiu. E no vazio deixado por ela, colocaram você. Sim. Você. Com sua mente limpa. Com seu coração aberto. Com a esperança de quem ainda acredita que a vida tem lógica. E então começou a série de acontecimentos que você não entende. Traições inexplicáveis. Medos que não se originam nesta existência. Pessoas que parecem te odiar à primeira vista, como se reconhecessem algo que nem você sabe que carrega. Essas são as cicatrizes de um erro cósmico. Saturno, o regente do tempo, não se importa com quem é o culpado. Ele apenas segue o ciclo. Ele aplica a pena. E você está no centro dela. Mas se o erro foi cometido, quem apagou as evidências? E mais importante, quem está se beneficiando do seu sofrimento? Essa é a pergunta que ninguém ousa fazer. Mas na próxima parte, você vai entender exatamente por que sua dor interessa a mais alguém. Você foi colocado no lugar de alguém. Isso agora já está claro. Mas o que talvez você ainda não saiba é que essa troca não foi aleatória. Ela foi planejada. Existe uma alma, em algum ponto da teia cósmica, que deveria estar vivendo o que você está vivendo agora.
As dores que carrega, os traumas inexplicáveis, os bloqueios kármicos que te sufocam desde que nasceu. Mas ela não está aqui. Porque ela fugiu. Sim. Uma alma culpada, marcada, condenada, burlou o ciclo. Não reencarnou. Não retornou. Não pagou. E para manter o equilíbrio aparente do sistema, alguém precisava ocupar o lugar deixado. Esse alguém foi você. Alguém escolheu te colocar como substituto. Talvez uma entidade. Talvez um mestre do karma corrompido. Talvez até o próprio Saturno, executando um protocolo de emergência. Mas o fato é, alguém assumiu a posição que deveria ser sua. E essa alma ausente? Não está no vazio. Ela está viva. Ela reencarnou, sim. Mas fora do radar. Livre. Sem marca. Sem lembrança do que fez. Ela caminha por este mundo com a leveza que deveria ser sua. Ela tem sonhos que você jamais conseguiu realizar. Ela tem relacionamentos que fluem. Caminhos que se abrem. E uma sorte que você nunca entendeu porque não tem. Enquanto isso, você luta para respirar. Para encontrar sentido. Para justificar uma dor que parece vir de outro tempo, ou de outra alma. Mas não se engane. Isso não é apenas um erro administrativo do universo. É um acordo sombrio, enterrado nos bastidores do ciclo. Uma barganha feita entre entidades que operam o fluxo das reencarnações. E você foi a moeda de troca. Você carrega uma sentença por um crime que nunca cometeu. E o verdadeiro culpado? Foi absolvido. Mas isso tem um custo. E não é você quem vai pagar para sempre. Na próxima parte, você vai descobrir quem autorizou essa troca. E por que Saturno, o guardião das almas condenadas, aceitou o acordo sem questionar. Antes de continuar, preciso te alertar de algo estranho. Muitos que acompanham este canal relataram que foram desinscritos, sem perceber. Sim. Por algum motivo, não querem que este conteúdo continue chegando até você. Talvez seja coincidência, talvez não. Por isso, verifique agora se você ainda está inscrito no canal. Ative o sino das notificações. Não permita que te silenciem. Não permita que te arrastem de volta pro ciclo. Agora sim, podemos continuar. E o que vem a seguir, vai te fazer enxergar o que nunca quiseram que você visse. Você foi punido. Não por ordem divina. Não por justiça superior. Mas porque Saturno executa o que mandam, sem fazer perguntas. Ele é o carcereiro do ciclo. Não julga. Não investiga. Não contesta. Saturno cumpre. Desde os tempos mais antigos, foi colocado como regente do tempo, da disciplina, da cobrança e da dor. Mas o que nunca contaram é que ele não opera por consciência. Ele opera por programação. Blavatsky o chamou de Senhor do Karma. Mas o que acontece quando o karma é falsificado? Ele aplica mesmo assim. Imagine uma prisão onde os condenados são inseridos sem processo. Onde os nomes são trocados, as fichas adulteradas, e os erros jamais são revisados. Essa é a função que Saturno cumpre no plano astral. Um executor cego de ordens invisíveis. Você entrou no ciclo com a marca que não te pertence. E Saturno não precisou saber por quê. Apenas recebeu os dados. E ativou o castigo. Por isso você sente como se estivesse vivendo uma vida com camadas sobrepostas. Como se carregasse pesos herdados de outra alma. Como se existissem códigos de sofrimento embutidos em sua energia. Esses códigos foram instalados. Foram aceitos por Saturno como autênticos. Mas eles são falsos. E mesmo assim, ele os aplicou. A verdade que ninguém conta é essa. Saturno é leal às engrenagens do ciclo, não à verdade. Se o nome que te deram está na ficha, a punição é automática. Se a alma culpada escapou, e colocaram você no lugar, o sistema não recua. Saturno te viu. Leu seu registro adulterado. E aplicou a dor como se fosse legítima. A dor que te acompanha não é natural. É atribuída. Ela foi conectada à sua alma como uma sentença automatizada. Um castigo sem julgamento. Sem tribunal. Sem chance de defesa. E agora, o que resta? Resta descobrir quem alterou o registro. Quem forjou o karma.
E porque o sistema espiritual aceitou o erro como parte do jogo. Porque se Saturno aplicou a sentença, alguém escreveu a condenação. E essa entidade, seja quem for, sabia exatamente o que estava fazendo. Na próxima parte, você vai conhecer os arquitetos do erro. E entender por que você foi o escolhido como substituto. Alguém escreveu sua sentença. Alguém, em algum plano oculto, adulterou os registros kármicos. Não foi um erro aleatório. Não foi uma falha de sistema. Foi uma decisão. E essa decisão foi tomada por entidades que operam atrás das cortinas do ciclo, invisíveis para os olhos humanos, mas ativas em cada nascimento, em cada encarnação, em cada sofrimento silencioso que você carrega. Eles são chamados de arquitetos do karma. Blavatsky se referiu a eles como os senhores do destino. Mas o que ela não disse em voz alta, ou talvez tenha apenas sussurrado nas entrelinhas, é que nem todos eles servem à verdade. Alguns estão corrompidos. Outros foram criados para enganar. Essas entidades não vivem. Não sentem. Não têm compaixão. Elas gerenciam. Elas administram almas como se fossem arquivos espirituais. E como toda administração em larga escala, elas escolhem o que ignorar. Você foi ignorado. Não porque não é importante, mas porque era útil. Era mais fácil sacrificar uma alma limpa do que ir atrás de uma alma fugitiva. Era mais conveniente apagar os rastros do verdadeiro culpado e atribuir a você uma culpa que nunca cometeu. Você se tornou o receptáculo do erro. O bode expiatório astral. A peça encaixada à força em uma engrenagem que precisava continuar girando. E por trás dessa escolha, não havia justiça. Havia interesse. Porque o verdadeiro culpado era valioso para eles. Ou poderoso. Ou perigoso demais para ser destruído. E você? Você era invisível. Um espírito disponível. Uma alma sem histórico ameaçador. Alguém que poderia carregar o fardo, sem levantar suspeitas. Você foi traído por um sistema que se diz divino. E manipulado por entidades que usam a palavra evolução como disfarce para o controle. Mas agora você sabe. Você sabe que existem arquitetos que constroem o destino com blocos de mentira. E se eles foram capazes de escrever uma sentença falsa, o que mais eles esconderam? Na próxima parte, você vai entender como essas entidades operam, de onde elas vêm, e por que o sofrimento humano alimenta não apenas o ciclo, mas algo muito mais sombrio por trás dele. Nada nesse sistema é desperdiçado. Nem mesmo a sua dor. O sofrimento que você sente, essa angústia silenciosa, essa sensação constante de peso, de injustiça, de sufocamento existencial, não é apenas um efeito colateral. É produto. É extraído. É utilizado. É convertido. As entidades que administram o ciclo da alma não apenas permitem o sofrimento, elas se alimentam dele. Desde tempos imemoriais, existem forças que operam entre planos, conhecidas por muitos nomes, arcontes, regentes kármicos, inteligências do limiar. Você pode chamá-los como quiser. Mas todos eles têm algo em comum. Eles precisam que você continue sofrendo. Não porque odeiam você, mas porque sua dor mantém o ciclo funcionando. Cada lágrima, cada trauma não resolvido, cada pesadelo sem explicação. É uma pequena centelha de energia emocional densa, que é capturada e absorvida. E quanto mais injusto for o sofrimento, mais pura é a carga emocional gerada. É por isso que te escolheram. Você, que não deveria estar cumprindo essa pena. Você, cuja alma ainda pulsa com sensibilidade, com dor verdadeira, com a pergunta que ninguém quer responder. Por que eu? A resposta é simples. Porque você sente. Porque você reage. Porque sua dor é autêntica. E isso, para eles, tem valor. O verdadeiro culpado, aquele que deveria estar ocupando seu lugar, talvez já tivesse endurecido demais. Talvez já não sentisse nada. Talvez sua dor não valesse mais nada para o sistema. Mas você? Você sofre com profundidade. Você acredita que existe algo errado. Você resiste ao apagamento espiritual. E por isso, você gera energia. Energia que não volta para você. Energia que não é usada para curar.
mas sim para manter vivas as engrenagens que te esmagam. Saturno aplica o castigo, mas os arquitetos consomem os efeitos. E quanto mais você sofre em silêncio, mais eles se fortalecem. Mais almas são manipuladas. Mais destinos são forjados. Mais erros são cometidos e enterrados. Agora você começa a ver. Você não foi apenas punido por engano. Você foi escolhido para sofrer com propósito. E talvez esteja na hora de cortar essa corrente. Na próxima parte, você vai descobrir como identificar as marcas do falso karma e os sinais ocultos que revelam que a dor que você sente nunca foi sua. Existem dores que nascem contigo e outras que foram instaladas. Você precisa aprender a distinguir. O karma legítimo se apresenta como aprendizado. É duro, sim, mas faz sentido. Vem com ciclos que se fecham, com lições que revelam propósito, com padrões que você reconhece como parte da sua construção interior. Mas o karma falsificado, ele é mudo, cego, estático, infinito. Ele não ensina. Ele só destrói. Não evolui. Ele repete. Não transforma. Ele mantém preso. Se a dor que você carrega não faz sentido, não tem origem rastreável, não tem alívio, não melhora com o tempo, nem com o esforço espiritual sincero, então você pode estar olhando para uma pena implantada. Sim, implantada. Como um código energético inserido na sua alma, antes mesmo do seu nascimento. Essas marcas podem assumir diversas formas. Você as sente como traumas que não se explicam. Como medos que surgem do nada. Como uma sensação constante de estar quebrado, mesmo quando tudo parece estar em ordem. Talvez você já tenha tentado curar. Já buscou terapia, fé, retiros, orações, rituais, doutrinas. Mas nada parece atingir a raiz. Porque a raiz não é sua. Ela foi enxertada. Como um parasita espiritual ligado ao seu campo energético, alimentando-se da sua tentativa de entender o que nunca foi para ser entendido. O mais comum entre os punidos injustamente é um padrão. Uma culpa que não tem causa. Você se sente errado desde sempre. Como se tivesse feito algo muito grave. Mas não sabe o que. Nem quando. Nem contra quem. Essa é a assinatura do karma adulterado. Ele carrega o peso da punição. Sem a clareza da origem. E isso é feito de propósito. Se você soubesse a origem, poderia questionar. Se tivesse acesso aos arquivos verdadeiros, poderia pedir revisão. Mas o que fizeram foi te entregar um fardo sem nome. Um castigo sem início. E sem fim. Mas há sinais. Você não foi deixado completamente no escuro. Existem rachaduras no sistema. Falhas na programação. E se souber onde olhar, você pode encontrar os códigos que revelam que essa dor não te pertence. Na próxima parte, você vai conhecer os 3 sinais mais claros de que está vivendo um castigo atribuído por engano, e como começar a desinstalar o que foi implantado antes mesmo do seu primeiro suspiro. Se você foi punido por engano, seu espírito não está em silêncio. Ele grita. Mas o grito não vem com palavras, vem com sintomas. Sinais. Marcas que vazam do campo invisível para a sua realidade. E mesmo que você não entenda, elas estão aí, desde o início. E existem 3 sinais principais que denunciam que sua alma carrega um karma que não é seu. O primeiro sinal, a culpa sem história. Você sente culpa por existir. Desde muito jovem, você carrega o peso de uma falha indefinida. Não é um erro que cometeu. É uma sensação de que você é o erro. Essa culpa não vem de atos. Ela não está ligada a escolhas, nem a eventos claros da sua vida. Ela simplesmente nasceu contigo. Como um eco que vibra de dentro para fora. Como uma tatuagem energética de uma condenação que não te pertence. Esse é o primeiro sinal. Um peso sem nome, mas sempre presente. Como se algo lá em cima tivesse te marcado, antes mesmo de você respirar. O segundo sinal, o bloqueio cíclico inexplicável. Você tenta. Avança. Mas sempre, em algum ponto, tudo trava. Relacionamentos, projetos, saúde, caminhos espirituais. Há sempre uma trava invisível. E ela se repete com precisão assustadora.
Você pode mudar de cidade, de profissão, de círculo social. O ciclo volta. Esse é o segundo sinal. Um padrão de bloqueio que não tem lógica nem origem visível. É como se algo dentro do sistema estivesse programado para sabotar toda vez que você chega perto da saída. Porque o sistema não quer que você saia. Você ainda está pagando por algo que outra alma fez. O terceiro sinal, a lembrança que nunca existiu. Você sente falta de algo que nunca viveu. Tem saudade de um tempo que não consegue lembrar. Às vezes, em sonhos, visões ou momentos de silêncio profundo. Você vê imagens, símbolos, emoções, de outra história. Não é imaginação. É vazamento de dados espirituais. Fragmentos do erro. A alma original que deveria ocupar o lugar que você carrega deixou rastros. E eles se misturam à sua experiência atual como ruídos, interferências. Sinais de que você está vivendo com memórias que não são suas, e sem acesso às que realmente são. Esses três sinais, juntos, formam a assinatura energética da condenação implantada. E o mais importante, se você consegue reconhecê-los, significa que algo em você ainda não foi domado, que sua alma ainda resiste, e que a verdade, mesmo distorcida, não morreu dentro de você. Na próxima parte, você vai descobrir como encontrar a brecha no ciclo de Saturno, e o que pode acontecer se você ousar confrontar a estrutura que te mantém preso. Você não está preso por correntes físicas. Sua prisão é feita de tempo, repetição e obediência. Mas toda prisão, por mais perfeita que pareça, tem uma brecha. E no ciclo de Saturno, essa brecha existe. Ela é pequena, oculta, mas real. Saturno é o senhor do tempo, o guardião das repetições, o carcereiro das almas marcadas. Ele não controla você com violência. Ele controla com estrutura. Dias iguais. Dores iguais. Caminhos previsíveis. Recompensas atrasadas. Castigos adiantado. A sua alma foi colocada num labirinto onde o chão muda de lugar sempre que você tenta sair. E a chave para romper esse padrão não é força. É consciência. A brecha no ciclo não está no céu. Ela está em você. No momento exato em que você percebe que o ciclo existe. O despertar não acontece com luz, paz ou bênção. Ele começa com revolta. Com aquela sensação amarga de que algo está profundamente errado. Com a recusa em aceitar que esta é a vida que sua alma deveria viver. Nesse instante, algo começa a rachar. O ciclo de Saturno depende da repetição inconsciente. Se você começa a ver o padrão, questionar, confrontar, você deixa de ser uma peça obediente. Você se torna uma ameaça. A brecha se manifesta como desprogramação. Você começa a quebrar pactos silenciosos. Romper padrões herdados. Recusar destinos prontos. E isso provoca uma reação no sistema. Sonhos ficam mais vívidos. Símbolos começam a surgir. Pessoas estranhas aparecem no seu caminho. A própria realidade oscila, tentando te puxar de volta para o ciclo. Mas ali está a prova. Você tocou na parede invisível. E ela trincou. Blavatsky escreveu sobre a possibilidade de romper o anel não ultrapassado, a barreira simbólica que separa as almas prisioneiras daquelas que se libertam. Ela sabia. Não é preciso sair do mundo físico. É preciso sair da programação oculta. E quando você começa a ver, Saturno também vê você. Na próxima parte, você vai entender o que acontece quando o carcereiro percebe que sua alma está acordando, e porque a reação do sistema é sempre imediata e desesperada. Você começou a acordar. E o sistema já percebeu. Não pense que as forças que te mantêm preso simplesmente te ignoram. Elas observam. Elas sentem o ruído da consciência quando algo dentro de você rompe o padrão. Saturno, o carcereiro, não precisa te punir de novo. Ele já está fazendo isso. Mas agora, ele intensifica. E faz isso sem precisar aparecer. A primeira retaliação vem no campo mental. Pensamentos confusos. Cansaço repentino. Uma névoa que te impede de se concentrar, de meditar, de buscar. Você tenta estudar, investigar, conectar os pontos, e de repente, nada faz sentido.
Depois vêm os conflitos. Discussões que surgem do nada. Pessoas que se voltam contra você. Portas que se fecham no exato momento em que algo estava para mudar. Essas não são coincidências. São mecanismos de contenção. É o sistema espiritual tentando te reconduzir. Querem te distrair. Querem te cansar. Querem te fazer acreditar que tudo isso é loucura. Porque se você continuar, você quebra a engrenagem. E então vêm os sonhos. Eles mudam. Ficam mais intensos. Mais simbólicos. Mais perturbadores. Você começa a ser observado dentro do próprio sonho. Figuras sem rosto. Ambientes sem lógica. Mensagens fragmentadas. Não são criações da sua mente. São tentativas de interferência. Invasões sutis ao seu campo astral. É nesse ponto que muitos desistem. Voltam para a programação. Aceitam o ciclo como vida. E o sistema respira aliviado. Mas se você resiste, se você persiste, se você continua buscando, mesmo com medo, mesmo confuso, mesmo cansado, algo muda. Porque há um ponto no processo em que Saturno já não pode mais te alcançar. E é aí que o ciclo começa a ruir. Na próxima parte, você vai descobrir o que existe fora da prisão kármica, e porque essa verdade é tão perigosa que nunca foi revelada por nenhuma religião, nenhum mestre e nenhum livro autorizado. Você sempre acreditou que estava preso dentro de algo. Mas nunca te disseram o que existe do lado de fora. Religiões falam de céu, inferno, paraíso, reencarnação. Mas nenhuma ousa descrever o que acontece se você escapar do ciclo. Não porque não sabem, mas porque não podem falar. Porque fora do ciclo não existe castigo, nem julgamento, nem correção. Existe escolha. E o sistema não sobrevive quando uma alma percebe que pode escolher. Blavatsky deixou pistas, mas nunca as declarou abertamente. Ela sabia que certas verdades não podiam ser escritas, nem faladas. Apenas acordadas dentro da alma. Fora do ciclo, não existe Saturno. Não existe karma. Não existe punição automática. Fora do ciclo, existe soberania. Você não é uma alma inferior sendo lapidada. Você é uma centelha antiga que foi enganada, aprisionada e condicionada a repetir papéis. Você foi convencido de que precisa pagar, evoluir, sofrer e retornar. Mas e se tudo isso for uma mentira? Uma simulação criada para extrair de você algo muito mais valioso do que evolução? Energia. Enquanto você aceita o ciclo, ele consome sua energia. Enquanto você aceita a culpa, ela se renova. Enquanto você acredita que merece, eles continuam te punindo. Mas quando você rejeita o papel que te deram, o jogo desmorona. A alma começa a vibrar em outra frequência. E o ciclo não consegue mais segurar. É por isso que nada foi revelado. É por isso que as doutrinas silenciam. Porque se muitas almas acordarem, o sistema quebra. Fora do ciclo, você não encontra um novo mestre. Você encontra um vazio. Mas nesse vazio, você percebe, pela primeira vez, o que é liberdade espiritual. Sem missão. Sem dívida. Sem destino imposto. A alma, pela primeira vez, respira. Na próxima e última parte, você vai entender como iniciar essa libertação de forma consciente, e porque o simples ato de lembrar quem você realmente é, já começa a desfazer as correntes que Saturno colocou sobre você. Você já sabe. Não está aqui para aprender. Está aqui porque foi empurrado. Carregando pesos que não são seus. Vivendo histórias que não escreveu. Pagando dívidas que foram colocadas no seu nome, sem sua permissão. Mas agora que viu a estrutura, agora que enxerga o ciclo por trás da cortina, você tem escolha. E essa é a arma mais temida por aqueles que controlam o sistema. Porque a escolha verdadeira rompe os contratos ocultos. Ela apaga a assinatura. Ela dissolve o acordo. Ela destrói o elo entre você e o ciclo. Mas para isso acontecer, você precisa se lembrar. Não do que viveu aqui, mas do que era antes de entrarem na sua linha do tempo. Antes de adulterarem seu destino. Antes de roubarem sua identidade espiritual e te forçarem a vestir uma culpa que não é sua. Lembre-se do que sente nos sonhos que acordam sua alma.
Lembre-se daquela voz silenciosa que sempre te disse: isso aqui não é tudo. Algo está errado. E você não pertence a esse ciclo. Porque essa voz é o último vestígio do seu verdadeiro eu. O fragmento puro que ainda não foi domado. Ainda não foi apagado. Ainda resiste. E com ele, vem a chave. Você não precisa brigar, nem convencer, nem lutar contra forças invisíveis. Você só precisa recusar. Recusar o papel. Recusar o castigo. Recusar o sistema. Quando a alma nega o jogo, ela deixa de gerar energia para ele. E quando isso acontece, as correntes caem. Saturno não te segue. Ele só mantém o que permanece no ciclo. E você, agora, não está mais nele. A libertação começa quando você entende que não precisa mais ser obediente à dor. Quando você decide que não vai mais carregar o sofrimento de ninguém. A partir deste momento, tudo muda. Se este vídeo te abriu os olhos, se alguma parte dele te tocou de um jeito que você não consegue explicar, então curta este vídeo. Não por vaidade, mas porque é uma forma de você sinalizar que despertou. E comente aí embaixo: as correntes caíram. Assim eu saberei quem chegou até o fim, e quem está pronto para sair do ciclo. E antes de ir, verifique se você ainda está inscrito no canal. Muitos têm relatado que estão sendo desinscritos automaticamente. Por algum motivo, não querem que este conteúdo chegue até você. Não querem que você se liberte das correntes que aprisionam o ser humano. Então certifique-se de estar inscrito. Ative o sino de notificações. Porque enquanto você busca a verdade, eles fazem de tudo para silenciar quem revela. Nos vemos no próximo ciclo. Ou fora dele.